Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bom com vocês? Esse é o segundo episódio da nova série da Revolução Industrial Brasileira comigo, Fausto Oliveira, chamada Visão Desenvolvimento, na qual eu pretendo trazer temas bastante basilares, bem fundamentais da discussão sobre desenvolvimento de países como o Brasil, um país periférico como o Brasil, que nunca termina de fato de se desenvolver, então é preciso fazer essa discussão, mas trazê-los voltando às bases, voltando àquela didática mais primeira, para que você possa encontrar aqui um lugar onde se alimentar de conceitos bem fundamentais, assim, para você construir o seu entendimento sobre o que é desenvolvimento a partir daqui. Claro, tem muitas outras fontes muito interessantes e importantes aí disponíveis na internet para essas discussões. A ideia aqui é que eu traga uma visão minha, como pessoa que participa desses debates, a respeito dessas questões que são muito originárias, muito assim, do início mesmo da discussão. No primeiro episódio da série eu discuti o conceito de indústria no mundo contemporâneo. E hoje eu vou discutir a ideia de políticas industriais. Por que discutir políticas industriais numa época em que, no Brasil, políticas industriais se tornaram sinônimo de fracasso, se tornaram quase um palavrão? A expressão política industrial no Brasil de hoje é tomada como se fosse uma estratégia de perda de dinheiro público, um método de privilegiar e concentrar a renda em classes sociais abastadas e privilegiadas. E eu vou tentar ao longo desse vídeo responder algumas dessas críticas e argumentar a favor das políticas industriais, porque elas não têm uma cara única, elas não têm uma caracterização específica e elas têm uma razão muito boa para acontecer. E eu acho que é exatamente começar pela razão que é o necessário. Veja, a condição de país periférico do Brasil coloca a economia brasileira numa espécie de atavismo, ou seja, ela vai se mover, se nada for feito com a economia brasileira a partir de uma força intencional, ela vai continuar sendo aquilo que ela é, aquilo que ela meio que naturalmente acaba se tornando, ou seja, uma economia primária. E por que ela acontece naturalmente dessa maneira? Porque a história brasileira forjou isto. A formação econômica do Brasil ao longo dos séculos de história forjou uma economia primária exportadora. Forjou um fazendão, forjou no máximo, uma agroindústria de pequeno porte, que depois virou uma agroindústria de grande porte com a implementação de tecnologias industriais, mas que só foram possíveis graças a um período em que nós tentamos modificar essa realidade. Então, veja, o atavismo, ou seja, a tendência a continuar naquilo que se é, essa força inercial que existe subjacente aí à economia brasileira, ela é uma realidade. E a única maneira de modificar isso, visando a uma geração maior de riqueza, a um estado maior de produtividade, a uma divisão maior do trabalho social, portanto, agregando mais camadas sociais ao trabalho de maior produtividade, a intenção de se chegar a termos uma economia de maior base tecnológica e, portanto, de maior valor agregado, participantes dos melhores mercados e não dos piores mercados, uma economia de qualidade e não de preço, uma economia de escalas de qualidade e não de escalas de quantidade, enfim, uma economia desenvolvida é o caminho da intenção. É preciso intencionar, é preciso criar essa economia. Isso aí não é resultado de um ambiente espontâneo, não surge naturalmente. O natural, o espontâneo, é que o Brasil, como país periférico, reproduza a lógica que o formou para sempre. E isso significa o seguinte: sem um projeto econômico que diga, não, agora nós vamos nos tornar outra coisa, agora nós vamos inventar dentro daqui uma vocação diferente, vamos inventar uma dedicação econômica, vamos inventar setores, vamos inventar habilidades em que nós vamos nos especializar, e aí sim vamos entrar nesses lugares, vamos entrar nesses mercados, vamos entrar nessas economias da qualidade, nas economias do alto valor. Sem um projeto que diga isto, as economias como as do Brasil acabam ficando para sempre estagnadas nessa situação que nós hoje vivemos, que é a situação no máximo de renda média e declinante, que é o caso em que nós nos encontramos agora.
O tema das políticas industriais, né, sempre foi associado a isso que a gente chama de mudança estrutural intencional da economia, ou seja, um projeto de desenvolvimento, que tem que ser necessariamente de longo prazo, que tem que ser desenhado acima dos interesses, né, desenhado e mantido, né, acima dos interesses políticos e econômicos de momento, né, e que se realiza na prática através daquilo que se chama de políticas industriais. Quando se fala de políticas industriais, a ideia não é falar de políticas para a indústria apenas, né? Não são políticas setoriais, são políticas industriais, são políticas econômicas que querem alterar a estrutura econômica do país. Então existem diversas políticas industriais, aí descendo já mais para o específico, que podem cumprir essa missão. Na história do Brasil, foram utilizadas várias políticas industriais, também chamadas de PI, né? As PIs brasileiras, algumas delas foram muito acertadas, outras não foram acertadas. Existem boas PIs e PIs de má qualidade, e a gente pode comentar várias delas aqui. E existem PIs que são universais e PIs que podem ser especificamente criadas e desenvolvidas para situações específicas de países. E o Brasil, como, né, lugar, talvez o lugar mais específico do mundo, em uma série de quesitos, pede que as suas PIs, que vão levar o desenvolvimento da nossa economia para um outro lugar diferente do atavismo da economia primária exportadora, que é pobre, que é classe média, que é renda média declinante na melhor das hipóteses, né, as nossas PIs vão ter que ser de fato específicas, né? Mas vamos lá. Existem PIs que são assim da caixa de ferramentas universal. Por exemplo, a produção subsidiada. O Estado pega e subsidia com investimentos públicos determinados setores da economia. Isso tende a dar certo em alguns casos, tende a não dar certo em outros casos. Já foi testado 1000 vezes. É claro que existem pré-condições para isso acontecer, mas ela é uma PI válida se determinadas condições estiverem atendidas. Por exemplo, é a PI mais confortável para o empresário, porque ele recebe do governo, né, um dinheiro diretamente, né, do caixa do governo, do Tesouro Nacional, para cumprir uma determinada missão. Frequentemente, esses empresários acabam malversando esses capitais. Então, essa PI é arriscada. O que precisa acontecer para que essa PI funcione bem e produza um resultado? É estabelecer uma regra para o uso desses subsídios, né? O empresário, ao receber um recurso público, ele está recebendo uma missão de toda a sociedade. E ele tem que cumprir essa missão, ele tem que ser cobrado, ele tem que apresentar os resultados, e caso ele não apresente os resultados, ele tem que ser punido, né? Ele tem que ser punido. Isso é um dos erros históricos, né, nas PIs brasileiras, que por não ter sido feito, né, não ter sido feito o lado da cobrança e da punição, as PIs acabaram muito desmoralizadas no Brasil. Então a política industrial de subsídio, seja para a indústria pesada, para indústrias leves, para setores econômicos de alta tecnologia, etc., elas se justificam desde que você cobre resultados e os resultados apareçam. É assim que se faz no primeiro mundo, é assim que se faz na Ásia, na verdade. Assim, os subsídios, eles são um instrumento correto, válido, moralmente aceitável. Não há o menor problema com subsidiar parte da sua produção para que você consiga criar vantagens competitivas, tá? E levar determinado setor da sua economia, que você, de acordo com a estratégia, definiu que é importante alcançar, a um patamar de competitividade. Não tem o menor problema com isso, desde que ele entregue o resultado, né? Então essa é a primeira condição para que uma PI de subsídio público, né, funcione. Existem outras PIs também que envolvem subsídio público, mas por meios mais inteligentes, que não são simplesmente a transferência direta de recursos do Estado para a empresa ou para grupos de empresas. Por exemplo, a manutenção de bancos de desenvolvimento, né? Aí são coisas já muito mais cheias de possibilidades, porque você começa a ter instrumentos, né, de política de fomento à produção muito mais elaborados. Então o BNDES brasileiro é um modelo para o mundo, inclusive, né? Foi modelo para o Banco da Coreia, foi modelo lá é um modelo até hoje, né? A Mariana Mazzucato adora citar, o Joseph Stiglitz também adora citar o BNDES como um modelo de banco de desenvolvimento. Os bancos de desenvolvimento têm um papel a cumprir nas PIs, no sentido de que eles podem não apenas prover financiamentos
aliás, prover financiamentos com muito mais capilaridade, com muito mais estudos técnicos que embasem as decisões, com possibilidade de alongamento de prazo, com juros controlados, né? Porque é um banco de desenvolvimento, um banco de fomento econômico, não é um banco comercial. Não é um banco que vai cobrar lá na frente, em prazo curto, a devolução do empréstimo para auferir lucro financeiro. Não. O banco de desenvolvimento é um banco que tem que funcionar com taxas de juro módicas, necessariamente. É assim em todo lugar do mundo. É assim o KfW da Alemanha, o KDB da Coreia, os bancos chineses, etc. E assim tem que funcionar o BNDES. Infelizmente ele hoje não funciona dessa maneira. Ele está funcionando quase como um banco comercial e tirando a atividade de fomento, né? Saindo da atividade de fomento. E aí os bancos de desenvolvimento têm que ser, né? O Brasil precisa voltar a utilizar, antes que ele acabe, o seu grande banco de fomento, que também não é o único, né? Existem redes de instituições financeiras de fomento de desenvolvimento regional, tá? Que fazem parte de uma API que opera pelo lado financeiro, visando a sofisticação da base produtiva. E aí são relações contratuais bancárias, entende? Quer dizer, o sujeito apresenta um bom projeto, ou o banco apresenta um projeto às empresas, também pode ser, e esses projetos começam a se realizar. Você quer ver um bom exemplo de PI que aconteceu nos últimos anos no Brasil? Foi o Profarma, do BNDES. O Profarma, do BNDES, inaugurou isso que hoje é a nossa indústria farmacêutica, né? Que nós tínhamos uma indústria farmacêutica de base, né, muito antiga, poucas empresas. Com a lei dos genéricos, nós pudemos fazer a quebra de patentes de medicamentos considerados genéricos, né, de baixa tecnologia farmacêutica, mas não tínhamos base material para produzi-los. O Profarma instituiu isso. O Profarma, através de estímulos, financiamentos e criação de uma rede de empresas e em associação com as universidades, etc., conseguiu criar no Brasil uma teia de empresas industriais farmacêuticas bem-sucedida que hoje é capaz de fornecer remédio a baixo preço, né, os remédios genéricos e também outros, mas principalmente os genéricos, a baixo preço para o mercado doméstico e até mesmo exportar, né? Ficou faltando o passo seguinte, que seria a sofisticação disso rumo à criação de grandes conglomerados farmacêuticos de alta tecnologia, tanto da farmacêutica sintética quanto da farmacêutica biológica, né, que é a biofarmacêutica. Então essa é uma PI brasileira bem sucedida através de um banco de fomento, né? Várias outras PIs, por exemplo, ocupam instrumentos de comércio exterior. Por quê? Porque através do comércio exterior você tem uma métrica muito eficaz sobre se os seus setores produtivos mais sofisticados estão se chegando próximo do nível de produtividade e, portanto, de geração de riqueza daqueles com os quais ele compete. Ora, a lógica é a seguinte: se você tem um crescimento de determinado setor no comércio mundial num determinado período de X, você precisa fazer o seu setor crescer mais do que X no comércio internacional nesse mesmo período. E isso se faz com projeções. E como você consegue essa proeza? Consegue apoiando o seu setor de alta produtividade, que você escolheu intensificar a participação dele, no comércio exterior via apoio à exportação, né? Então você cria instrumentos de apoio à exportação que são vários, desde participação em feiras internacionais, né, ajudar as empresas a se divulgarem. Na Alemanha, por exemplo, eu vinha saber que eles tinham lá uma gíria para isso chamada German Inc., né? O que era o German Inc.? Um empresário alemão me contou. Olha, o governo monta uma viagem, que eles chamam de missões, né? E põe vários empresários dentro desse avião e vão parando de país em país, definido um plano previamente, logicamente, para fechar negócios. Então o governo, junto com as empresas, né, vão numa PI, no caso alemã, que eles têm lá, chamam de German Inc., né, indo de país em país fechando contratos, né, reservando fatias de mercado, apresentando tecnologias para a participação de mercado internacional das empresas, no caso alemãs, aumentar sempre mais. É uma PI, né, de apoio à exportação, de apoio à presença comercial internacional, que a Alemanha faz, mas todos os outros países desenvolvidos também fazem. Na verdade, uma associação entre governo e empresas numa política industrial correta, né? Não tem nada de errado com isso. E o Brasil já não faz. O Brasil, ao contrário, ele faz o contrário disso, né? Ele quer a abertura comercial irrestrita, que venha, né, diminuir a participação da sua indústria e dos seus setores produtivos mais sofisticados, até mesmo dentro do mercado interno, na verdade, que é o neoliberalismo. Uma outra PI também muito importante que eu gostaria de comentar aqui é
relacionada ao desenvolvimento de inovações e também de pesquisa científica. São as políticas industriais de desenvolvimento científico e tecnológico. Aí você precisa basicamente pensar no marco conceitual da aproximação entre a universidade e a empresa, né? Juntar esses dois ambientes é crucial para o desenvolvimento econômico, não é verdade? Aqui no Brasil nós ainda temos, graças à rede de universidades federais e alguma institucionalidade de apoio à inovação, por exemplo a Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, ainda temos uma rede de produção científica de muita qualidade. O Brasil produz ciência, por exemplo, nas áreas de engenharia de materiais, produz boa ciência nas áreas de engenharia eletrônica, produz boa ciência, pesquisa científica e inovação nas áreas de biomedicina, né? Também na farmácia e alguns outros setores. Assim, o Brasil tem a Embrapa é uma excelente produtora de inovações tecnológicas na questão da agropecuária. Então, só para citar alguns casos em que o Brasil tem potencial de desenvolvimento científico e tecnológico. Mas, infelizmente, as conexões disto com as empresas, com o ambiente produtivo em geral, são falhas, né? Por quê? São falhas porque não existe política industrial adequada e consistente, com volume adequado ao que seria necessário, para transformar o conhecimento científico em nota fiscal, transformar o conhecimento científico em tecnologia apropriada comercial e produtivamente, né? Então essa é uma PI de desenvolvimento científico e tecnológico que precisaria voltar a acontecer no Brasil. Já aconteceu, em outras épocas tivemos. Aí nós temos, por exemplo, a FINEP, a Financiadora de Estudos e Projetos do Governo Federal, também o BNDES tem lá um braço que se ocupa disso também e que deveriam voltar a atuar mais ativamente junto às universidades e às empresas, conectando esses dois ambientes, visando a agregação de valor ao sistema produtivo do Brasil, né? Isso tudo são políticas intencionais que tiram a economia da força inercial que nos leva de volta para a economia primária exportadora, que é a nossa formação. Não é verdade? Que não é a nossa vocação, mas é a formação, é aquilo que se formou ao longo da história. Uma outra PI também muito comum, que é da Caixa de Ferramentas, é universal, é a PI da compra pública. Todo governo, quando quer desenvolver o seu país economicamente, realiza periodicamente, no longo prazo, compras públicas, compras governamentais das suas próprias empresas. Então, digamos, o caso mais pronunciado que eu conheço de compra pública acontecendo no mundo contemporâneo, excluindo China, que realmente China está fora da curva na questão, né? Tá muito acima em todos os quesitos de política industrial, mas dentre os demais países é a Turquia, né? Eu gosto de citar o caso da Turquia porque lá, através de políticas industriais inteligentes, né, do governo, eles conseguiram estão conseguindo mudar a base produtiva do país e o PIB per capita aumentando assim em doses cavalares. A Turquia está no caminho sim de se tornar um país rico em mais alguns anos. E fizeram isso através de adensamento tecnológico do seu tecido produtivo intencionalmente. E uma das políticas que foi feita lá é a da compra pública. Então, assim, se um projeto de infraestrutura vai ser financiado na Turquia, seja por participação público-privada, seja só com o governo, seja financiado através de bancos comerciais ou não importa. Existe sempre uma reserva de compra de, por exemplo, equipamentos pesados, insumos, lá eles têm muita indústria do aço, etc., para as empresas nacionais, as empresas locais. Esses são instrumentos que estimulam, né, geram demanda para os setores produtivos mais sofisticados de uma economia. E ao gerar demanda, geram, portanto, previsibilidade de crescimento, geram caixa, geram possibilidade de reinvestimento. Quando isso é somado ao restante das políticas, né, ao restante das PIs, você cria todo um ecossistema, né, propício a que as empresas mais sofisticadas maximizem os seus retornos e, portanto, possam reinvestir no próprio crescimento. E isso faz com que o tecido produtivo como um todo cresça, né? Como o tecido produtivo mais sofisticado como um todo viva aquilo que no Brasil só é vivenciado pelo agronegócio e pela mineração, né? Só que o agronegócio e a mineração nos amarram, né, na renda média declinante.
porque eles são concentradores de renda e pouco divisores de trabalho, né? Então é complicado, a gente não vai conseguir sair desse problema sendo fazendão. Tem que ter PI para poder, né, modificar a estrutura produtiva do país, né? E aí, assim, eu falei de algumas PIs assim, clássicas e tal, existem muitas outras que se podem pensar, até acho que vou voltar a esse assunto, de repente fazer um vídeo sobre PIs específicas para o Brasil, que eu acho que é um assunto necessário, mas talvez fique longo demais o vídeo se eu tratar disso aqui agora. Só fazer um último comentário, então, a respeito do seguinte: política industrial é muito associado a duas coisas, né? E é o discurso de criminalização das PIs, né, que infelizmente predomina no Brasil. Corrupção e concentração de renda. Ora, a corrupção, primeiro de tudo, a corrupção é um fenômeno universal, né, na economia e universal nos países. Não é por fazer política industrial que a corrupção existe. Isso foi uma mentira que se contou para a sociedade brasileira. Essa corrupção existiu em momentos com PI, sem PI, em lugares onde PI acontece, em lugares onde PI não acontece. A corrupção acontece no sistema público como acontece no sistema privado. A corrupção acontece nos bancos privados. A corrupção acontece na Bolsa de Valores. A corrupção acontece em todos os lugares. Só que ela é percebida e se jogam holofotes sobre ela muito mais em determinadas situações. E foi colocada mais ênfase na corrupção à vida em políticas industriais feitas no Brasil, principalmente pela Operação Lava Jato, com uma intenção muito clara de desarticular setores produtivos brasileiros que eram competitivos, notadamente o de engenharia pesada e construção civil. Não é? Isso em função, lógico, do fato de que a nossa engenharia, nossos serviços de engenharia pesada, sofisticada, começavam a ganhar terreno no mercado internacional de contratação, né, de infraestrutura, principalmente pela Odebrecht. E aí, é claro, havia o interesse de desarticular isso, assim, sempre o tacão, né, dos poderes internacionais querendo impedir o Brasil de realmente ganhar esses segmentos. Então, assim, existe corrupção em política industrial? Pode existir. É necessário que exista corrupção em política industrial? Não. Claro que não. É perfeitamente possível se fazer política industrial sem corrupção. Principalmente através do seguinte marco estratégico. Você não pode pensar uma política industrial como se ela fosse um balcão em que do lado está o governo e do outro lado está o empresário. Isso sequer é política industrial. A política industrial não pode ser vista como o empresário pediu um benefício e o governo deu o benefício. Isso não é política industrial, isso né, uma flacidez institucional, né, que, infelizmente, por burrice, né, por falta de inteligência, né, vicejou no Brasil nos últimos anos. Mas é a falta de inteligência. O pior nisso tudo não é a corrupção, é a falta de inteligência. Então a política industrial inteligente não faz isso. A política industrial estabelece o que eu estava comentando antes. Missões para o desenvolvimento, critérios de cobrança, de punição, critérios para recepção dos investimentos, critério para tudo. E aí, logicamente, você tem os resultados sendo colhidos no médio e no longo prazo, como a Turquia está fazendo, como a China dá um banho, como o Japão sempre fez, como a Suécia sempre fez, etc. Não é verdade? Então, assim, e o outro fato que também é usado para criticar as PIs e dizer que elas não são corretas é a concentração de renda. Supostamente, as pessoas que querem olhar só metade da situação, só metade do problema, dizem o seguinte: política industrial é uma política regressiva, porque eu pego o dinheiro público, no fim das contas, sob diferentes formatos, e jogo na parte mais rica da sociedade, que é o empresariado, ao invés de jogar na parte mais pobre da sociedade. Muito bem, isso aí é uma visão muito parcial, é uma crítica que olha por um único lado, por um prisma ideológico, que é contrário ao desenvolvimento, que é contrário às PIs, né? Essa crítica não se sustenta pelo seguinte, porque se uma PI é feita de maneira correta, ela necessariamente tem como resultado o aumento da produtividade geral da economia e o aumento do tecido produtivo. São novas empresas, novos setores, são novas iniciativas tecnológicas, são inovações comerciais, corporativas, empresariais, técnicas e tecnológicas, são inovações para todos os lados, é mais presença no comércio exterior, portanto é muito mais crescimento econômico com qualidade. O que significa dizer o seguinte:
todo esse dinheiro acaba voltando para a economia em forma de quê? De quê? Você já deve ter percebido. Em forma de trabalho, em forma de mais e melhores empregos, em forma de uma demanda por trabalhadores qualificados muito maior. O que sinaliza para a sociedade que, pô, vale a pena investir no meu futuro, vale a pena buscar uma formação educacional, vale a pena buscar uma formação profissional. Eu sei que eu vou conseguir lá na frente encontrar trabalho, que vou conseguir planejar a minha vida. Veja, planejar a vida no Brasil é que virou luxo. E não adianta para esse pessoal dizer que acabar com as políticas industriais e fazer só uma política de liberdade de mercado vai nos trazer. As pessoas estão aí no regime de liberdade de mercado agora, todas virando Uber, por falta de base produtiva suficiente e de qualidade de base produtiva mais ainda para absorver essa mão de obra. Então isso sinaliza para a sociedade que não vale a pena buscar qualificação. Então nós estamos ao mesmo tempo empobrecendo e emburrecendo. Então, para nós revertermos esse processo e ao mesmo tempo enriquecermos e ficarmos menos burros e mais capazes, aí você precisa necessariamente criar um processo intencional de mudança da economia brasileira. Ou seja, fazer política industrial, fazer política de desenvolvimento. O que significa fazer basicamente essa caixa de ferramentas que eu falei agora, né, durante esse vídeo todo e mais um pouco. Ora, se isso é regressivo, né, você só pode ser maluco, porque no fundo, né, se você faz direitinho, você está, na verdade, criando as condições para que as pessoas lá na frente sejam mais ricas, mais prósperas e consigam planejar suas vidas no longo prazo, o que é a tradução material e social do desenvolvimento econômico, afinal de contas. Não é verdade? A isto eu dou o nome de uma revolução industrial brasileira, aí cujos critérios qualitativos eu discuto em vários dos vídeos aqui no canal e gostaria depois de fazer um vídeo específico sobre isso para explicar para você o que é o conceito da Revolução Industrial Brasileira. Bom, por aqui fico. Obrigado por assistir o segundo episódio da série Visão Desenvolvimento. Sempre vou tentar fazer 2 vídeos por semana, tá legal? Eu convidando você para estudar desenvolvimento aqui comigo na Revolução Industrial Brasileira. Um abraço e até a próxima.